cidadania, solidariedade e inclusão social. Misture tudo isso e o resultado será um exemplo de vida, visto através de um projeto criado por um cidadão comum, um simples porteiro, que através do esporte e por meio das redes sociais, vem mudando a vida de vários cadeirantes e deficientes físicos aqui da cidade. Confira na reportagem de Gustavo Carneiro. Já está mais do que comprovado que o esporte é uma importante ferramenta na luta por uma melhor qualidade de vida. E foi pensando nisso que o motorista Charles Julian teve a ideia de criar um grupo na internet intitulado Preferenciais. Quando eu estava para ter a perna amputada, então eu quis conversar com a pessoa amputada e não tive essa oportunidade. E depois que eu passei pelo processo, hoje a gente procura fazer isso com as outras pessoas. Aquilo que eu não tive, eu procuro dar para outras pessoas. Então foi daí que a gente começou esse trabalho. A mudança na vida de Charles aconteceu há 2 anos e meio, quando ele sofreu um acidente de moto e acabou perdendo parte da perna direita. Mas nada disso o desanimou. Charles tem sido o grande incentivador de pessoas que até então não acreditavam mais que seriam capazes de superar a dor por conta da deficiência. A gente acredita muito na inclusão através do esporte, né? E a gente começou a fazer alguns passeios em cadeira de rodas, né? Vendo a dificuldade que principalmente o cadeirante tem em sair de sua casa, em ter um momento de lazer. Então, através do esporte, a gente começou a fazer corridas e começou com poucas pessoas. Hoje a gente tem um grupo com mais de 60 pessoas no WhatsApp e que sempre procura trazer para a prática. Uma vez por mês, eles se reúnem no Parque da Criança. O objetivo é dar um pouco mais de liberdade para este grupo. Alguns já estão participando de corridas de rua nas cadeiras de rodas, como é o caso do estudante Gustavo Cross, que perdeu os movimentos dos membros inferiores há 10 anos. Fazia de tudo um pouco, aí depois desse meu acontecimento, né, resolvi se tornar ciclista. Aí só que até o momento eu não consegui ainda desenvolver nessa área, mas o meu intuito é exatamente desenvolver uma equipe para a gente poder começar a participar de competições, de futuras competições, e em grupo, né? Já o autônomo Erenaldo Teberge chegou a ser professor de dança, só que há 3 anos, por conta de um acidente vascular, acabou perdendo as 2 pernas. Dentro do grupo, ele está tendo a oportunidade de começar uma vida nova, aos 52 anos. Nós perdemos os membros, mas continuamos pensando e agindo da mesma forma. E as pessoas não veem dessa forma, né? Da mesma forma que vai completar 3 anos que apenas eu estou assim. E eu nunca me imaginei ficar assim, né? Hoje estou partilhando com eles essa questão. Eu estou dizendo assim, eu estou recomeçando, eu estou me moldando a uma nova situação, né? E assim, o grupo é sempre um tentando ajudar o outro. Em todas as formas, seja psicológica, seja humana. O próximo passo agora é o de tentar criar uma equipe de basquete em cadeiras de rodas. João Pessoa tem hoje 2 times de basquete e se tiver um terceiro time dentro da Paraíba, a gente já consegue montar um campeonato paraibano de basquete em cadeira de rodas. E a gente tem esse sonho de poder montar um time de basquete aqui em Campina Grande e poder também estar aí junto e fazer esse campeonato, disputar um brasileiro. E assim, o sonho é alto, né? A gente entrega na mão de Deus e a gente crê que ele vai fazer grandes coisas. A gente começou a convocar alguns amigos, algumas pessoas que nem sequer sabiam que isso existia, e através disso a gente está desenvolvendo algumas maneiras de poder trazer isso para cá, como o ciclismo, como o basquete, a natação e alguns outros que forem possível. Tudo é trabalho voluntário. A cada dia que passa, eles vão mostrando que não existem limites para a felicidade. O esporte vai muito além das disputas em ginásios e estádios. E a inclusão social, através dele, consegue mostrar os caminhos para um recomeço de vida. Graças a Deus, a aceitação a começar do próprio deficiente, depois dos seus familiares e dos amigos, e daí por diante, todo mundo vem nos apoiando e nos dando força. Pois é, né? A gente viu, quem acompanhou o Itararé Notícias há pouco, viu exemplos de vida através da arte, né? O pessoal do Instituto dos Cegos pintando quadros, dando exemplo aí de superação, de perseverança. E mais um, né? A arte, a cultura, o esporte, né? Eles têm justamente esse papel e, graças a Deus, possibilitam que a gente possa conhecer histórias como essas que a gente citou agora, e também nos possibilita conhecer pessoas como o Charles, que está aqui para bater um papo justamente conosco, para falar sobre esse projeto
Charles, eu queria que você descrevesse um pouco como é que foi esse seu trajeto, dessa mudança de vida, né? Não só agora já participando, tendo esse contato com o pessoal, tentando levar não é nenhum alento, é um motivo a mais para que essas pessoas perseverem, que continuem, né, buscando alegria na vida. Mas como é que foi essa transição? Conta como é que foi tua história. Gostava de praticar esportes antes, foi um estímulo para que hoje você não desistisse também, né? E as histórias que surgem dão mais ânimo para você continuar trabalhando com esse pessoal. Boa noite, é um prazer tê-lo aqui. Boa noite. Com certeza. Eu, antes de ter uma perna amputada, eu já gostava de praticar esporte, né? Então, desde o tempo de escola, fiz handebol, fiz judô, fiz jiu-jitsu. Então, onde tinha esporte, eu gostava de estar de dentro. E um que eu me apaixonei muito foi o atletismo, né? Então eu pratiquei até um tempo com o professor Josa, né? Que na época Pretinha estava começando, né? Então não tive o mesmo sucesso que Pretinha, mas eu gostava do esporte e até hoje sou apaixonado por esporte. E participava de competições de 5 km, 10 km, né? A gente tinha um grupo aqui em Campina Grande e a gente sempre estava participando. Quando sofri o acidente, foi em dezembro de 2012, né? Eu ia para o trabalho, o caminhão avançou um sinal vermelho e aconteceu que eu perdi a perna. Então, daí por diante eu tinha vontade de voltar a praticar esporte, né? Fui pesquisar a questão de ter uma perna de corrida. Quando eu fui lá, o valor é muito alto, né? Ficava inviável para minhas condições. Então, comecei a pesquisar a questão de cadeira de corrida. E fui vendo projetos, fui vendo como é que era, acompanhando pela internet. E quando foi em janeiro, Deus tinha tocado no meu coração de fazer um trabalho, porque quando minha perna foi ser amputada, eu queria ter conversado com o amputado antes e não tive essa oportunidade. Eu disse, então o que eu não tive, agora eu vou dar. Então a gente faz até um trabalho dentro dos hospitais, procurando principalmente pessoas amputadas para mostrar a superação, que a vida não para ali, a vida continua. Então em janeiro a gente criou um grupo no WhatsApp e começou e foi convidando o outro. Hoje são mais de 60 pessoas nesse grupo, todos deficientes. E disse, vamos fazer o seguinte, vamos agora sair do virtual, vamos para a prática, vamos fazer um passeio em torno do Açude Velho. Aí a gente foi com 4 cadeirantes, no segundo passeio foi com 6. E hoje, graças a Deus, está aí. Hoje a gente tem em torno de 20 amigos hoje que correm em cadeira de rodas. E estamos até tendo o apoio da prefeitura também para que a gente venha ter mais cadeiras de competição para que todos venham correr num nível mais alto e que a gente possa chegar longe. A gente viu ali depoimentos, né, de pessoas que passam por essa situação, mas que hoje no esporte encontram justamente um motivo a mais para saírem às vezes de dentro de casa, né, e esquecerem um pouco esses problemas, porque às vezes a gente fala que é um problema, às vezes é uma solução, né, no sentido em que você otimiza aquilo ali, né? Muita gente às vezes está reclamando de barriga cheia, né, e não tem, digamos, à disposição, hoje até a saúde que algumas pessoas que têm uma perna ou um braço amputado têm através do esporte. A gente vê aí nos Jogos Olímpicos, nos Jogos Pan-Americanos, no caso Paralímpicos e Parapan-Americanos, onde o Brasil se dá melhor nesses jogos do que nos outros. Então, realmente, se houvesse uma cultura, uma política de incentivo maior, Charles, aqui no país, com certeza teríamos mais alegrias e mais pessoas deixando, né, digamos, os pensamentos ruins, vamos dizer assim, de lado, né? Exato. E hoje aqui dentro de Campina Grande, eu até agradeço aos organizadores das corridas que hoje estão dando espaço para a gente. Hoje a gente já tem a premiação separada para cadeirante, coisas que a gente não via antes. Então, assim, quando o pessoal está se organizando para preparar uma corrida, eles já pensam nos cadeirantes. Então, assim, isso é uma evolução muito boa e eu acredito que a gente possa fazer um trabalho dentro de Campina Grande que possa ser referência para o Brasil. Com certeza, é bem importante. Hoje, onde é que se concentram as competições que vocês têm acesso, ou pelo menos têm conhecimento, Charles? Onde é que o pessoal realmente está conseguindo evoluir nesse sentido, principalmente nas corridas de cadeirantes? Hoje o pessoal em São Paulo, Rio, eles têm um grupo, hoje tem a Aline Rocha, que mora em São Paulo, e o Heitor Mariano, que são os atuais campeões da São Silvestre, né? Então, para o lado de São Paulo e Rio, principalmente São Paulo, a questão de corrida em cadeira de roda, eles estão bem à frente, né? Estão bem evoluídos, então participam de competições internacionais, né?
Mas a gente está aqui galgando devagarinho e a tendência é que a gente vai dar trabalho a eles. E essa ideia do basquete aí, né? Como é que está sendo e quais são as dificuldades que vocês encontram nesse sentido? A primeira dificuldade é a questão do material, equipamento muito caro, né? Porque hoje para você ser um corredor, uma pessoa que não tem deficiência, apenas basta ter um tênis bom. Já para o cadeirante não, a gente precisa de uma cadeira que tem um valor alto. Então a cadeira hoje de basquete vai custar em torno aí de 4 a 5 mil reais. Ela é adaptada para aquele esporte. Exatamente. E cada atleta ele tem uma cadeira específica, com altura específica, então segue toda uma regra, né? Mas a gente tem esse sonho de poder montar esse time aqui em Campina Grande e a gente desenvolver, e como disse, a gente pensa alto, a gente pensa em chegar longe. Com certeza, tem que pensar assim. Charles, quero agradecer aqui pela participação e a gente sempre acompanhando aí esse projeto que eu não conhecia e graças a Deus a gente está tendo essa oportunidade, é bom para a gente também. O que a gente faz com gosto, a gente tem essa troca de experiência que é muito boa, né? Pelo lado humano não há nem o que se discutir, né? E pelo lado esportivo é algo como você disse, estão começando, né? E quem sabe um dia estão incomodando quem tem mais estrutura, mas força de vontade não falta para vocês, né? Eu queria que você deixasse uma mensagem para aquelas pessoas que porventura têm algum tipo de deficiência física e às vezes ficam tristes em casa, né, na ociosidade, né, pensando apenas no problema. O que o esporte traz na vida de quem pratica, seja o basquete, que seja a corrida, bem, que se movimenta? O esporte ele vai trazer, antes de mais nada, a liberdade, né? Você vai voltar a viver, você vai voltar a ter uma vida social e saudável. Então, se você tem alguma deficiência, você quer praticar esporte, venha, se junta a nós, há vagas. Dia 23 a gente vai estar se reunindo no Parque da Criança, vamos fazer uma corridinha lá às 8 da manhã. Então, se você está em casa e sentiu vontade de se mexer, venha, será muito bem-vinda. E agradecer a Deus por tantas portas que Ele tem aberto para o nosso grupo. E que se abram mais. Então, obrigado, Charles. Boa sorte, parabéns ao pessoal aí que se dedica a causas como a que o Charles aí está à frente e que, né, através justamente da publicização das situações como essa, de projetos como esse, né, outras pessoas venham a ajudar projetos sérios e importantes como esse do Charles. Pessoal, mais uma parada, daqui a pouco a gente volta